As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook O Regional e também pelo YouTube. Estamos aqui nos estúdios do jornal O Regional em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, para iniciarmos mais um capítulo do programa Nossa História. Hoje nós estaremos narrando o 5º capítulo da história de Assis Chateaubriand. Nosso muito obrigado ao pessoal da CEPAIM, internet banda larga, telefonia fixa e a internet que funciona mesmo, de fato e de direito. Se você não quiser ter problema com a internet, é só contratar o serviço da CEPAIM. E Casa dos Retalhos, que veste Ademir, onde já tem 55 anos de tradição, mas não perdeu a mania de vender barato. Casa dos Retalhos com confecções para a família inteira. E hoje, do meu lado, dois baita companheiros, Dito Silva e Nelson Boiaco. O Nelson eu comecei, nós começamos junto o projeto. O Nelson teve uns piripaque, mas graças a Deus já está de volta com a gente aí. E nesse inteirinho, o Dito, gentilmente, eu substituiu também com muita capacidade. E eu já disse no programa passado, que a hora que o Nelson voltar, eu não vou abrir mão do Dito também, nós vamos ficar em 3. Nós vamos agora estar contando a história desse Chateaubriand em nós 3, eu, o Dito e o Nelson Boiaco. E é lógico que na sequência dos capítulos vindouros, nós teremos aqui vários outros convidados como testemunhas da história desse Chateaubriand, testemunhas vivas, porque nós temos muita gente que já se foram, para o além. Mas ainda tem muitas pessoas aí que estão com seus 70, 80, mais anos de idade e que vão estar aqui também no nosso programa dando o seu testemunho da história de Assis Chateaubriand. E o capítulo de hoje nós vamos estar fazendo uma resenha aqui, eu, o Dito e o Nelson, porque aqueles que já acompanharam os 4 capítulos, no último capítulo vocês viram que o seu Adias, com todo o seu time, já fez toda a picada do Rio Melissa até o Rio Azul, em Palotina, estabeleceu a divisa lá, preparou tudo, começou a vender as terras. O primeiro lote de terra foi de 1.000 alqueires para os irmãos Luiz e Pedro, esqueci o nome deles lá, Rosa, lá que pertencia na época à área de jesuítas, onde é hoje jesuítas. E durante 6 anos, o senhor Adiso vendeu aproximadamente 30.000 alqueires, ou seja, 1/3 total da gleba, que eram 90.000 alqueires, vendeu 30.000, 1/3 da gleba. Depois houve uma parada brusca na venda das terras. E vocês vão saber os motivos através da introdução do programa de hoje. Vamos lá. Durante 6 anos, venderam aproximadamente 30.000 alqueires, 1/3 do total da gleba adquirida. Dali para frente, houve uma parada brusca nos negócios, porque o governo de Bento Munhoz da Rocha, de 1951 a 1955, as terras foram confiscadas pela União, pois entendiam que eram terras devolutas. Com um mandato de segurança, Bento Munhoz da Rocha Neto garantiu a posse das terras, apesar do senhor Adísio, diretor da Sociedade Colonizadora União do Oeste Limitada, ter a escritura definitiva descrita sobre o número 2769 nos livros competentes em Foz do Iguaçu. Aliás, essas terras estavam encravadas naquele município. Não existia nem o município de Toledo, que era apenas distrito, e Cascavel ainda não era comarca. Por isso, as transições eram feitas em Foz do Iguaçu. Adísio contestou a ação. Houve inclusive sequestro da área pelo governo, que estava decidido a tomá-la. Mas Adísio bateu pé firme. Entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal, que garantiu a posse das terras. Em consequência desta questão ocorrida com o governo, a Sociedade Colonizadora União Oeste passou a enfrentar outro problema mais sério ainda, que foi a invasão de intrusos, ou seja, de grupos organizados que vinham de Presidente Prudente, São Paulo, de Maringá, no Paraná e até de outros estados. Eles chegavam e diziam ser colonizadores e que tinham ordens do governo para tomar posse, mas na realidade
realidade não passavam de tumultuadores, sendo que muitos de tais grupos foram expulsos à força assim que atravessavam o rio. Segundo Adísio, foram obrigados a fazer mão forte até que a justiça decidisse. A situação ficou ainda mais complicada porque grande parte das pessoas que haviam comprado e estavam de posse de suas propriedades já tinham iniciado a derrubada e muitos deles já tinham plantado café. Em primeira instância, a justiça julgou a favor da sociedade colonizadora União do Oeste a propriedade das terras. Aí foi mais difícil fazer um acordo com o Estado, inclusive porque Moisés Lupion era governador pela segunda vez e o acordo foi feito então em 1956 e 1960. Foi a devolução da metade das terras para o governo e a sociedade colonizadora União do Oeste Limitada ficou com posse definitiva da outra metade, 45 mil alqueires, compreendendo entre o Rio Verde, município de Jesuítas, e o Rio Azul, município de Palotina. De 1952 a 1958, a localidade foi denominada de Campos dos Baianos, em homenagem a José Antônio de Araújo, o popular baiano da foice, que na época cuidava do campo de aviação e também por sua origem nordestina, mas pouco tempo depois passou a ser chamada Cidade Morena, devido à vinda de pessoas do norte do país por sua cor de jambo morena, bonita e também como se fosse uma ilha étnica de pessoas oriundas do norte e do sul, ou seja, um encontro de duas correntes migratórias. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante e muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio.
Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar, realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solstem. O sol é a nossa energia. Muito bem, pessoal. Vocês viram aí que no capítulo de hoje, o quinto capítulo, é uma fase muito importante, uma fase decisiva na colonização de Assis Chateaubriand. Que o senhor Dias começou com 90 mil alqueires, depois vocês viram toda a confusão que deu aí. Resumindo, ele ficou com 45 mil alqueires e ficou ali só do Rio Verde até o Rio Azul. Nelson, vê que história complicada, né? O nosso agricultor, especialmente, não tem ideia de que essas terras que por onde elas já passaram, foi tema de discussão no Supremo, mas o senhor Dias acabou tendo que ceder e o governo levou metade das terras dele embora, né? Justamente, o que ocorreu na época foi justamente uma briga judicial, e teve que ter intervenção política na situação para que isso pudesse ser resolvido, né? Porque se tratava de uma coisa gigantesca. E nesse tempo também, muitos agricultores já começaram a ficar assim em dúvida nas questões de adquirir terras. Então, houve um período que ficou uma situação muito complicada para a própria colonizadora. Mas o Adísio, com a sua habilidade, com a sua força, com a sua dedicação, né, ele conseguiu, e se tornou fazer uma realidade da questão na época e contornou a situação, dando, né, continuidade depois, o início de toda a colonização que se tornou Assis Chateaubriand. Então, o Dito que acompanhou também os outros dois últimos capítulos, estava indo tudo bem, né? Já tinha vendido 30 mil alqueires e, de repente, essa parada toda aí acabou tendo que devolver metade das terras, né? E ficou só com a metade. Mas só para que o nosso seguidor tenha a noção de que já naquele tempo já tinha interferência política, né? O governo já estava de olho em tudo aquilo que ele podia tirar proveito, né? Muitos interesses, né, Ademir? Um abraço ao Nelson, prazer estar aqui dividindo a bancada com duas pessoas pelas quais eu tenho grande admiração e respeito e carinho, e principalmente pelo Nelson estar de volta ao programa. Muitos interesses e uma reviravolta completa naquilo que era o projeto de colonização idealizado pelo senhor Adísio Figueiredo dos Santos. Foi uma briga de Davi contra Golias, né? Uma briga enorme ali, em que, graças à força de vontade, à determinação e aquilo que ele se propôs a fazer, ele conseguiu vencer essa disputa, né? O senhor Adísio Figueiredo dos Santos, dando continuidade a um projeto maravilhoso que ele tinha de colonização para a nossa região. Eu me lembro quando o senhor Adísio me contava essa história durante aquela histórica entrevista, né? E ele dizia, olha, nós tivemos que usar de mão forte para expulsar, porque como o governo queria as terras de volta, estava aquela demanda toda, mas a colonizadora, a Sociedade Colonizadora União do Oeste, que era do Ciadis, ela estava organizada, eles tinham uma estrutura enorme, tinha 3 aviões, já tinham vendido um terço da gleba, e aí o governo, o que ele fez? Ele começou a mandar gente aqui para tumultuar. Entende? O cara vinha, não, eu tenho ordem do governo para tomar posse aqui, e aí o senhor Adísio, ele
não conseguiu, aqueles que foram agora há pouco, ele não conseguiu mais vender as terras. Entendeu? E ele tinha que ficar aqui expulsando gente. Não sabe se morreram, se morreu gente, se não morreu, ou se os caras voltaram do Rio para lá só com um sustinho, dando uns tiros para o alto, aí, né, Dito? Depende de dar uns tiros para cima só, né, Nelson? E o pessoal fugiram, entende? Mas você vê que luta, né, cara, Nelson? Não, acontece o seguinte, que em cima de tudo isso já existia um custo, né? Dizia-se os investimentos que ele tinha feito, né? E não era pouco, né? Porque os investimentos, na época, era muito difícil e ele, com aquela luta, né, com toda a coragem que ele estava, aquela determinação dele, aquele sonho que ele tinha, né? Ele se viu numa situação complicada. E como Assis Chateaubriand, na verdade, era a menina dos olhos de todos os agricultores do Paraná, porque aqui se encontrava as terras mais férteis do Brasil, estava aqui, justamente, aí houve aquela disputa, né, de batalha, aquela batalha de que todo mundo queria pegar uma fatia, né, uma fatia da situação. E isso ocorreu numa época muito difícil, né? E o Adísio, né? Claro que ele se impôs em cima de tudo isso, ele não tinha outra alternativa, né? E com muita coragem, né? Ele acabou vencendo, né? Porque ele, com 45 mil alqueires, ele conseguiu fazer uma das colonizações, né, mais perfeita que houve no Paraná, né, que foi até um tipo de uma reforma agrária, que ele começou a vender as áreas de 10, 5 alqueires apenas, e isso aí formou-se aquela população rapidamente. Inclusive, na verdade, né, essa parte de 5, 10 alqueires já foi numa outra fase da nossa colonização. Eu dito, a dificuldade... Imagina, você está ali com as terras vendidas. Dos 30 mil que eles tinham vendido, ele não fala naquela entrevista, na parte dele, que ficou para ele 45 mil, quanto que tinha vendido e quanto que tinha vendido da parte que ficou para o governo. Mas o importante não é nem a quantidade, mas tinha muitas famílias que já tinha derrubado, já tinha plantado café. E agora imagina a angústia daquela família, o poceiro entrando, né? E o poceiro, ele chegava aonde tem mato e aonde tem já tem terra derrubada, os caras, ele cresce onde já está limpo. Onde o serviço já está adiantado. Já está adiantado. Então essas famílias, essas primeiras famílias, né, as que compraram essas áreas do seu Adísio, eles sofreram muito, cara, sofreram muito. E esse pessoal vinha, aquilo eu falei, era de arma em punho, entende? E o seu Adísio conseguiu até quando ele pôde. Até quando ele pôde resistir, ele conseguiu. Mas chegou numa altura, Nelson Dito, que aí ele... aquele ditado que mais vale uma boa demanda, né? Um bom acordo do que uma péssima demanda que fica não sei quantos anos correndo na justiça. Então ele jogou a toalha. Tá bom, eu tenho direito, o Supremo me deu o direito, mas agora eu vou ficar aqui nessa briga, e esse pessoal que já compraram essas terras, já estão abrindo, já trouxeram famílias para cá, e fez acordo e devolver metade para o governo. Até porque, né, Ademir, pelo que a gente leu e pelo que a gente acompanha até no vídeo, Assis Chateaubriand era a última fronteira agrícola, né, a ser explorada, como disse o Nelson Boyago. E o projeto do senhor Adísio Figueira dos Santos, ele era coletivo, né? Ele pensava na coletividade, ele pensava na distribuição, né? na repartição de uma forma que trouxesse mais e mais famílias. Mas havia os interesses políticos por trás e principalmente na exploração da madeira, né? Muita gente querendo explorar os seus interesses próprios, né? E não pensando no desenvolvimento ou no progresso da região, né? Isso foi o que mais dificultou o projeto, né? Então, inclusive o Nelson acompanhou o primeiro, que aquele menino lá de Formosa, Nelson, ele fala dos primeiros que passaram aqui pela nossa região, inclusive do interesse do governador Lampião, porque a maior parte das madeireiras que tinha aqui no oeste era do próprio governador, né? Era do próprio Lampião, né? Justamente.
Imagine a riqueza, né? E uma grande riqueza que nós tínhamos aqui também, que estava sendo utilizada, era o próprio rio Piquiri, né? O rio Piquiri fazia diferença nessa questão toda, né, dessa luta por essas terras. Né? Era o Vale do Piquiri, né? Era o Vale do Piquiri. E você foi muito feliz aí, Dito, na sua colocação, porque, na realidade, o Adísio, na época, ele já tinha uma credibilidade muito grande junto a esses colonos que estavam se iniciando, sabe? Ele tinha, e esse pessoal confiava muito nele. E houve aquela batalha, aquela luta, e ele sentiu também um compromisso. Ele também não podia jogar a questão, essas pessoas que já tinham adquirido algumas terras, numa situação difícil. Um homem de responsabilidade. Então ele de responsabilidade. O Adísio foi um homem de muita responsabilidade e ele até forçou fazer esse acordo. Para ele topou fazer esse acordo aí, dessa situação dessas terras, em virtude de acertar uma situação em geral, tanto para ele como para esses colonos. Tanto diz aqui, ó. Eu não sei se fala naquela introdução lá, mas o que eu tenho aqui anotado aqui na entrevista, que a parte que ficou para o Estado, que ela ficou do Rio Verde para lá, né? A parte que ficou para o Estado, né? As pessoas tiveram que requerer os títulos de novo, já tinham comprado, mas tiveram que requerer os títulos, e num acordo com o governo do Estado, todos se acabaram se acertando. O governo também respeitou aquelas pessoas que tinham comprado da colonizadora União do Oeste, e como eram áreas grandes e foram vendidas assim, a preços bem baratos, né? Então não foi difícil para as pessoas requerer de novo do governo fazer um novo acerto, sabe? Mas tiveram que pagar novamente. Tiveram que pagar novamente. Você vê que coisa. Tiveram que pagar novamente. Mas eles acabaram se acertando. E, por outro lado, os que ficaram do Rio Verde para cá, o Cedísio fala, nós tivemos que fazer um acordo, ou seja, quem tinha, por exemplo, 500 alqueires, dependendo do que já haviam pago, ficava com 200 ou 250 alqueires. Porém, eles conseguiram fazer um acordo amigável com todos. Com todos. Todo aquele sacrifício de comprar as terras, abrir as picadas, fazer as demarcações, vender, depois teve que devolver metade, fazer um novo acordo, mas ele fez, o que você falou, ele foi muito responsável, ele não deixou as pessoas em... Sim. Naquela época, o senhor Adísio, então, conseguiu fazer, acho que foi o Nelson que falou, né, ou foi você que falou, uma verdadeira reforma agrária já naquela época, né? Que interessante. Então, aqui, né, e depois... na área que estava intitulada, localizada, depois desse episódio, a colonizadora União do Oeste havia sofrido um desgaste muito grande, tornando-se bem mais difícil dar continuidade à colonização. Foi aí, então, que surgiu um grupo de pessoas liderado por Oscar Martinez, que acabou comprando os 45 mil alqueires requerendo do Estado com a anuência da colonizadora União do Oeste. Quer dizer, mesmo a colonizadora, veja bem, mesmo a colonizadora teve que requerer do Estado, né, essa parte que tinha ficado do seu Adísio, só que com a anuência do seu Adísio, com a anuência da colonizadora União do Oeste, que era a verdadeira detentora dos títulos transcritos em Foz do Iguaçu. Agora, depois, né, quando o seu Adísio, quando ele acertou tudo, falou, é que nós acertamos tudo. Tá? Estava prontinho para recomeçar as vendas. Aí que aconteceu esse desgaste, que ele vendeu para a colonizadora. Aí fala que em 1958, foi exatamente naquele ano de 1958 que surgiu a colonizadora, aí ela estava prontinha para fazer a colonização. E a colonizadora do Norte do Paraná chegou aqui, pegou os títulos, tudo legalizadinho, tudo prontinho, tudo beleza. As áreas já não eram mais áreas grandes, a pessoa tinha ficado 50 alqueiros, no máximo 70, 80 alqueiros. Foi aí que a colonizadora implantou, veja bem, o seu Oscar Martinez e o Ricardo Simões, tinha mais um outro que acompanhava eles também,
que era o Giazari Guedes Pereira, que era o topógrafo, né, da colonizadora, foi aí que eles tiveram a ideia de cortar tudo em lotes pequenos. E aí eles começaram, antes de começar a vender, né, eles além de cortar tudo em lotes pequenos, foram abrindo estrada, foram criando patrimônios, foram construindo pontes, né? Eles deixaram tudo prontinho para começar a venda da colonizadora de 5, 10, 15, 20 alqueires, que foi quando o escritório da colonizadora Norte do Paraná, lá em Maringá, nossa, era um tumulto de gente. E aí, quando aquele pessoal, os corretores, os compradores de terra vinham para cá, já encontrou uma estrutura, já não é quando veio com o Sadido na primeira vez, que tinha que escolher as terras por cima, voando baixo, né? Já chegou aqui, o que a colonizadora fez? Ela fez igual hoje, por exemplo, assim, Chateaubriand, os primeiros loteamentos do nosso município, era assim, a toca de caixa, né? O cara abria lá e vendia os lotes de qualquer jeito. Hoje já não. Hoje, para você vender o loteamento, você tem que ter asfalto, tem que ter água, tem que ter meio-fio, tem que ter energia, tem que ter lá a área destinada para a área pública, para escolas, para hospitais, para praças públicas. Então, hoje, para você montar um loteamento... É mais burocrático. É bem burocrático. Você tem que ter... Então, e a colonizadora, Norte do Paraná, para vender as terras, ela teve que fazer praticamente quase que isso. Ela abriu picadas, abriu estradas, construiu os pontes, aí que ela foi começar a vender essa parte pequena. Mas teve um dado interessante, você que está nos acompanhando, que quando o Oscar Martinez aceitou entrar no acordo na questão de valores, em comprar esses 45 mil alqueires, que era da colonizadora União do Oeste, para a colonizadora Norte do Paraná, ele impôs uma condição que era que o seu Adísio viesse junto pela experiência. Foi uma ideia acertada da colonizadora, né? Correto. De trazer o Adísio junto. O Adísio veio com até um gerente geral e ele participava também, né? Ele participava desse grupo. Quando ele veio no grupo, né, que ele ficou, ele era um gerente, ele era apenas um gerente. Aí, quando ele pediu, passou uns anos, né, aí veio o Rudi Alvarez, que tomou o lugar do seu Adísio na colonizadora, aí o seu Adísio foi cuidar das coisas dele particular. Isso nós vamos estar contando mais lá na frente. Aí, quando o Rudi Alvarez teve que ser candidato a prefeito, aí a colonizadora buscou o Adísio de volta, aí que foi que deu a gerência e deu 10% da empresa para ele. Ele passou a fazer parte por 10% da empresa. Mas isso já foi na segunda vez que ele foi... Que ele foi essa parte até eu não sabia, né? Só sabia que ele tinha uma parte na sociedade. Quando ele vendeu a primeira vez os 45 alqueires, ele não vendeu nada, ele vendeu tudo e ele veio na condição de funcionário, de gerente, né? Para ajudar, mas ele falou, eu fico até você se situar e aí depois eu vou cuidar da minha vida, né? Então aí foi quando, nesse período, Dito, foi o boom de vendas na Ficha do Branco. Nossa, cara, era gente de todo lado, do oeste, do norte do Paraná, do sul do Paraná, do norte pioneiro, vindo gente para cá comprar terra também. O Nelson sabe, o Dito, não sei se seu pai foi agricultor também ou não. Foi meieiro, né? Foi meieiro. Meieiro. Então você vai entender o que eu vou falar agora. O Boiago sabe muito bem que para um meieiro, ou um percenteiro de café, ou um colono, porque naquele tempo tinha o colono, que ele trabalhava por empreitada, por dia, né? E tinha o percenteiro que era 40% para ele, ou 30%, ou 50%, dependendo das condições. Para aquele povo ter um dia na vida, um pedaço de terra, era a coisa mais difícil, não era, Nelson? Justamente, e o interessante disso tudo, Ademir, é que esse povo todo, né, aquela invasão, né, para comprar as terras, porque a fama se espalhou, né, da fertilidade da terra
Aqui é um filé mignon. Exatamente. Que existia no Paraná, que estava aqui intocável, né? E esse pessoal, dito, eles compravam a terra, mas já com a intenção o seguinte, não, eu vou lá abrir. Então era aquela correria, entende? Houve uma invasão, houve até um problema, deu até um problema social, que eu acho que deve contar no próximo capítulo, né? Houve até um problema social da quantidade de mudanças de pessoas que chegavam, porque o que eles faziam? Eles compravam lonas, encerados, e para entrar na propriedade que ele comprou, né? Lá ele armava uma barraca e entrava para depois abrir o lote dele. Isso depois, mas aí tem uma história muito bonita que vai ser contada. Vai ter uma história muito bonita de ser contada isso aí, porque foi impressionante essa história dessa invasão desses agricultores do norte, principalmente do norte do Paraná. Por que eu estava comentando para você? Era muito difícil um percenteiro, um meieiro ou um colono comprar terra. Porque o pessoal que comprava era gente que tinha posse, e eram áreas grandes, era Mato Grosso, era não sei o que, porque no Paraná já não tinha mais, essa colonização de áreas grandes. Então, essas pessoas, eles vinham para cá, uma parte que vinha, mas uma outra parte era aquela cultura de você comprava as terras e você arrendava por 6 anos para as famílias abrir. As famílias abriam, plantavam café, deixavam. Depois de 6 anos, eles entregavam para o dono da terra. Mas durante esses 6 anos, tudo que dava na terra era dele. Eu vou abrir para você não vai ter custo nenhum. Eu vou abrir, mas durante 6 anos, tudo que eu plantar, colher. Né? Então aqui, a maioria das famílias que abriram as terras em Teixeira do Branco nem eram as famílias que tinham comprado as terras. Sim. Por isso dessa superpopulação, porque quem comprava tinha que trazer muita gente para trabalhar, era uma mão de obra, né? Para abrir, né, para os seus lotes. Quando esse pessoal que veio para cá, é o que nós falou, você chegava aqui, cara, era uma loucura, era caminhão de mudança trombando no outro, chegando, caminhão de mudança, e o pessoal fazia muitas barracas aqui na cidade, porque ainda não tinha nem como você ir lá. Eu comprei um sitinho, meu sítio está lá no Ramamuru, meu sítio está lá no Bragantino, meu sítio está lá no Azauri, mas eu não tinha nem como ir lá. Então ele ficava debaixo de um ranchinho de lona e ia abrindo as picadas para depois lá derrubar a madeira do próprio sítio que ele comprado para fazer o ranchinho. Fazer o ranchinho. Famílias grandes. E até a própria colonizadora se viu em papo de aranha nessa época, porque é o seguinte, ela abriu uma estrada, né? E naquela época uma família não tinha 2, 3 filhos, ele tinha 9, 10, 12. Então entrava 5, 6 famílias, a colonizadora ia lá fazer uma escolinha. Mas acontece que dentro de 15 dias entrava mais, dobrava. Era uma correria, por isso que eu falei agora há pouco que foi criado até um problema social nessa questão. E sobre as mudanças, nós vamos falar no próximo, né, Ademir, porque tem história muito bonita dessa problema das mudanças, coisas aí que a população, quando nós falar aqui o que ocorreu, alguém vai até voltar e falar assim, acredite se quiser, sabe? Mas eu nasci em 73, mas eu me lembro quando nós chegamos na Fazenda São Judas aqui, que a nossa família era grande, uma família de 8 irmãos, 7 que trabalhavam, mais o pai e a mãe, né? Eu era o caçula, nós chegamos lá em cima de um caminhão aqui e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Foi desse jeito. Isso. Mas isso antes era pior ainda, né? Agora estou vendo aqui, Nelson, quem ficou na frente da colonizadora na época foi o Dr. Rudi Alvarez, o Caio Gardel e o engenheiro Guedes Azauri, engenheiro Azauri Guedes Pereira. Aí foi quando a colonizadora abriu o terreno lá, abriu o escritório de Maringá, aí o nome de Tupãssi foi dado por uma greba que o seu Oscar Brandt tinha comprado lá no Mato Grosso, era Tupassi. Né? E aí ele colocou aqui o nome de Tupãssi. Aí o senhor Dias fala que durante o tempo que ele ficou ausente,
E ele fala que durante o tempo que ele ficou ausente, a transformação foi muito grande. Que quando ele voltou aqui em 1968, isso aqui já era uma pujante cidade, um próspero município. E vale destacar que ele voltou para substituir o doutor Rudi Alvarez, que foi seu primeiro candidato a prefeito de Assis Chateaubriand, ganhou a eleição e o senhor Diesel ficou na colonizadora. Foi quando eles deram para ele, né, 10% da colonização. Foi quando ele distribuiu terra, que doação para Deus e o mundo, né? Distribuiu terra para todo mundo aí, inclusive brigando com o pessoal, enfrentando lá o pessoal da colonizadora, o Martinez, o Rudi. O Rudi era, o negócio dele era vender. Quando você doava uma terra, eu me lembro quando o senhor Diesel doou uma terra aqui para a SEC, rapaz, que briga danada, cara. O Rudi não queria de jeito. Quando doou aquele pedacinho de terra lá para a Liga, o Rudi queria tomar também. E ele... Diferença de pensamentos. Só que ali era um grupo muito inteligente, né? Eles faziam as coisas. Você acabou de dizer agora há pouco que tinha aqui a colonização, né? Quando vai fazer tem que distribuir, né, os locais das escolas, da igreja, né? E eles aqui começaram a facilitar, né? Porque a cidade crescendo e os lotes valorizando. Você pode notar, por exemplo, as duas igrejas matrizes nossas em cima de duas praças. Se você pegar a prefeitura, é em cima da praça. Você pega o ginásio de esporte lá do Jardim Progresso, é em cima de praça. O único prédio da cidade, o primeiro prédio da cidade é em cima de uma praça. Você está entendendo? Então você vai notando, né, o Banco do Brasil em cima da praça, a Telepar em cima da praça, Sanepar em cima da praça. Então o que acontecia naquela época? Eles pegavam, né, e já começaram a colocar, a distribuir, né? Porque se fosse se tornar tudo... A ideia do Odísio era deixar o pessoal que atraía, né, mais no centro. Né? Mais no centro. Foi até uma forma inteligente deles, né? Depois o pessoal chegou, mas a gente protestou que podia ser uma praça e acabou. Mas nem falar, tem que tirar o Banco do Brasil daí. Depois acabaram construindo a Caixa Econômica, foi do lado. Agora não tira mais nunca. Aí no 6º capítulo nós já vamos entrar no boom da colonizadora mesmo, na venda dela das terras, na entrada, no crescimento da cidade, na chegada dos comércios. E foi aquela loucura, foi aquela loucura que era barro, que era poeira. Foi quando Assis Chateaubriand levou o nome de... Até hoje nós temos o nome de um grande comércio, porque naquele tempo o comércio de Assis você não podia ter coisas boas no comércio. Era tudo artigo de carregação, né? Porque você não podia ter numa loja com artigos finos que a poeira estragava tudo, né? Então, e com isso nós ganhamos fama até hoje de ser um comércio que vende barato. Nito, obrigado pela sua participação hoje, fique à vontade para você se despedir aí e até a semana que vem. Obrigado, Ademir, obrigado, Nelson, foi um prazer, mais uma vez, dividir a bancada com vocês e aprender, mas aprender muito, espero que eu tenha colaborado. Até a semana que vem. Bom, pessoal, vocês acompanharam então aí o 5º capítulo, vocês viram que praticamente o 5º capítulo, ele encerra a parte do seu Adílio Figueiredo dos Santos, que era a parte que ele comprou os 90 mil alqueires e começou a colonizar e depois teve que vender para a colonizadora e continuar. Então agora o senhor Adílio vai continuar fazendo parte da história agora, mas não tanto como protagonista, mas também como um dos coadjuvantes, junto com as demais pessoas da colonizadora, que foram todos eles importantes na forma de colonizar e de Assis Chateaubriand crescer da forma que cresceu, e inclusive muito bem ordenada. O traçado de Assis Chateaubriand é um traçado mais moderno do Paraná. Assis Chateaubriand é a única cidade do interior que tem um centro cívico. Depois nós vamos estar fazendo essa descrição. O formato de Assis Chateaubriand, você pode ver que na nossa avenida principal não tem nenhum cruzamento. Todas as ruas transversais, elas morrem na avenida, não tem cruzamento. Isso já foi considerado um dos traçados mais modernos para a época desse Chateaubriand. Então nós vamos estar falando desse nosso período no próximo programa. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores, a Casa do Retalho, que veste a Ademir, a Cepaim, telefonia fixa e internet banda larga, que é a internet que realmente funciona. Nosso obrigadão ao Dito aí
pela sua participação. O Dito está ausentando um pouquinho antes do encerramento, porque ele já tem um outro compromisso. E nós atrasamos um pouquinho hoje a nossa gravação. Mas de tudo de bom que aconteceu hoje foi a volta do Nelson. O Nelson está de volta com a gente aí, graças a Deus. Né? Está cuidando, continua cuidando da saúde, mas o importante é que ele já está de volta com a gente. Nelson, então, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais. Obrigado você, Ademir, né? E fiquei feliz também da participação do Dito, né? Uma pessoa, né, culta, uma pessoa preparada, uma pessoa, né, que tem uma visão muito boa, muito importante aqui de Assis Chateaubriand, da história, um radialista, né, que cresceu junto com o desenvolvimento da cidade, e isso nos ajuda muito, né? Com certeza, e a você. Eu quero pedir desculpa aí aos nossos seguidores, que eu passei por umas 2 semanas aí num tratamento rigoroso de saúde, né? Nada grave, mas teve que fazer, e isso aí, graças a Deus, parece que já tá superado, e eu me sinto muito feliz e quero continuar aqui com você, Ademir, porque tem muitas histórias aí que até agora foi um início da história de Assis, que foi muito importante todo mundo saber como que se iniciou. Mas de hora em diante, nos próximos capítulos, o pessoal vai entender toda a história do desenvolvimento, como se criou, como aumentou, né? Como que a população, assim, instantaneamente, né, triplicou em Assis Chateaubriand, o porquê disso. Então, todas essas coisas vai vir para que a gente possa explicar e contar essa história fantástica de Assis Chateaubriand. Muito bem, Nelson. Muito obrigado pela sua presença e obrigado ao nosso Pai Todo-Poderoso por te dar para você o restabelecimento, você poder voltar, continuar esse projeto conosco aqui. É um projeto que nós só estamos começando, estamos hoje no 5º capítulo, mas está projetado 48 capítulos. Vê que nós estamos apenas no começo, ainda há muitas coisas, nós estamos ainda... isso aqui é igual um caminhão carregado de abóbora, né, Nelson? Ou de melancia, né? No decorrer da viagem, que ela vai se assentando, né? E quando chega já da metade da viagem para frente, ela já está mais tranquila, né? Então, com certeza, vai acontecer isso com a gente também. Mas é porque nós temos aí a história de Assis Chateaubriand, uma história muito bonita, muito rica, que vale a pena vocês acompanharem e não só assistir, como também terem ela arquivada aí nas redes sociais e também no seu arquivo pessoal. Então, até o 6º capítulo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis, com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis.
Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar. Realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solstem. O sol é a nossa energia.